Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, quem nos acompanha. O programa de hoje vai abordar uma temática que circula pelas ruas e compõe os nossos novos hábitos de consumo e de mobilidade. Vamos abordar o trabalho por plataformas e suas características para compor um novo quadro de prestação de serviço, mudança na ideia de emprego e distância da proteção social e trabalhista. A estimativa é que no Brasil tenhamos 1,5 milhão, segundo dados da BEA, de motoristas e entregadores de app. O maior número localizado está na região sudeste, mas está espalhado por todo o país. São cerca de 50 plataformas de microtrabalho que geram serviço e renda, em sua maioria para um perfil de jovens negros, com jornadas de trabalho variável que chegam a 14 horas diárias. Mas tem plataforma para qualquer tipo de trabalhador: pintor, neto de aluguel, Papai Noel, cosplay, DJ, tudo via app. Seriam esses prestadores de serviços e empreendedores de si mesmos? Que conceito é esse? Quais as demandas e percepções dessa classe fragmentada que não conhece o seu contratante? Como o Brasil se situa no ranking de trabalho decente, considerando essas novas modalidades? O que esperar? Nossa conversa de hoje terá 2 momentos. Temos a satisfação de conversar com a professora Julissa Salvani, que é a professora da URGS, e também com a professora e pesquisadora da UERJ, idealizadora do projeto Trabalhadores de Apps em Cena, Daniele Barbosa. Com a Julissa, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho decente por plataformas, sobre o projeto Framework Brasil, o cooperativismo de plataforma e formulação de políticas públicas, ou seja, vamos conhecer esse ambiente e os possíveis princípios para o trabalho decente. A Julissa é mãe do Ian, é professora adjunta no Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de estudos organizacionais, credenciada no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em sociologia, mestre em ciências sociais e psicóloga. Eu tenho um grande prazer, conheço o trabalho da Julissa de muito tempo, estivemos juntas, né, numa oportunidade, num evento incrível em Havana, sabe aquilo, vai para Cuba, fomos e conhecemos experiências muito interessantes. E hoje a gente se reencontra aqui para conversar sobre esse tema que é tão significativo. E eu conversava com a Julissa dizendo, parece que é um determinismo da tecnologia que tem que ser assim. Não, existem princípios, né, Julissa, de trabalho decente que o Brasil precisa se incorporar, e ele está mal, né, no ranking. E é isso que eu gostaria de começar a conversa contigo falando disso, né, desse projeto Framework, né, da Universidade de Oxford, um Framework Brasil, e esses princípios que deveriam determinar o trabalho decente. Olá a todos, né, que estão ouvindo. Olá, Sandra, muito obrigada por esse convite. É uma alegria enorme poder reencontrar contigo, ainda aqui nesse espaço virtual, né, mas não deixa de ser um espaço importante de encontro. Então, falando um pouquinho sobre a questão do nosso trabalho, né, de pesquisação, do Framework, de todo esse contexto das plataformas, né. Então, a gente entende que o trabalho por plataforma, ele, na verdade, né, todo esse processo de plataformização, ele antecede a própria tecnologia. Tem uma pesquisa muito interessante, né, da professora Ludmila Abílio, que vai mostrar, por exemplo, né, que todo o trabalho de revendedoras daquelas revistinhas de cosmético no Brasil já era um processo de plataformização instaurado de maneira muito, digamos assim, sólida, né, no contexto brasileiro por muitos anos. Só que agora, com o advento da tecnologia, o que a gente tem é a exponencialização ou a massificação desses processos, né, de trabalho que poderia ser chamado, né, então, de uberização, plataformização, enfim, são vários nomes que se dá a esse movimento, né, de um tipo de trabalho que é por demanda e que tira todo tipo de vínculo e também, né, junto a isso, de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que tiverem inseridos nele, né. Então, agora a grande questão é esse trabalho por essa interface, né, que é o aplicativo, então, mediado por essa interface
que é o aplicativo, mas por trás, então, existem, né, todas as grandes corporações, todas as empresas e todas as suas artimanhas para criar mais mais um desses processos de reestruturação produtiva do capitalismo, né? E que tem dado, segundo alguns autores, um novo fôlego, inclusive, para o capitalismo se reinventar mais uma vez, né? E poder explorar ainda mais os trabalhadores, né? No caso do Brasil, como tu falava, assim, né, que é o que aponta o relatório do Fair Work, há um terreno muito fértil para essas plataformas se instaurarem, porque diferente de outros lugares do mundo em que o tal do gig economy, né, que é traduzindo economia de bicos, acaba sendo certa novidade, no contexto brasileiro, que é historicamente marcado pela informalidade, os trabalhos do Brasil se constituem pela informalidade, essa não é exatamente uma novidade, né? Então tu fala para um trabalhador, olha, agora tu vai trabalhar sendo mediado por um aplicativo ali, né, que vai direcionar o teu trabalho, tu não vai ter vínculo nenhum, não vai ter direitos alguns, não vai ter, né, direito a férias, nem 13º e tal, vai dizer, pô, nunca tive, né? Então, o que a gente tem considerado é que várias dessas questões que são do enfraquecimento de regulamentações trabalhistas protetivas em termos legais, né? E de um histórico da informalidade, também todo um contexto de crise e desemprego faz com que no Brasil essas plataformas se instaurem de maneira muito poderosa, né? Então, o relatório do Fair Work mostrou das 5 plataformas que nós avaliamos, que, enfim, a nota máxima, né, as notas foram super baixas, assim, né, de 0 a 10, a gente teve uma plataforma com 2, então, assim, os dados muito aquém de outros países, inclusive da América Latina, e mesmo em comparação com outros países do sul global, né, então a grande questão que se coloca é assim, por que que em outros lugares, às vezes as mesmas plataformas conseguem oferecer para a população que trabalha mais segurança ou algum aspecto a mais, né, em termos protetivos, e no Brasil não, né? Então, assim, de modo geral, essas plataformas têm tido uma inserção catastrófica em todos os lugares, né? Mas em alguns países que conseguem ter alguma regulamentação um pouco mais, assim, acirrada, né, em torno dos princípios do trabalho decente, isso acontece numa escala um pouco menor, o que já faz alguma diferença, né, para quem vive do trabalho. Então, esse projeto Fair Work é um projeto que agora está em mais de 30 países, e no Brasil nós temos agora uma coordenação compartilhada, né, e que agora está entrando na fase de avaliar o seu segundo ano, né, tá entrando agora na segunda rodada para avaliar, então, agora 10 plataformas, né. Nós nos guiamos pelos princípios do trabalho decente, que foram lá colocados inicialmente pela Organização Internacional do Trabalho, mas que têm sido constantemente aprimorados e repensados por esse grupo de pesquisadores ao redor do mundo. Agora, inclusive, acabamos de fechar, né, assim, falando em todas as equipes, né, chegando num consenso desses critérios. E basicamente, assim, os 6 princípios, né, do trabalho decente. Depois vão se desdobrar cada um deles em outros 2 princípios, mas assim, para sintetizar, né, diz respeito à remuneração, que a gente avalia se essas plataformas têm condições de assegurar aos trabalhadores e trabalhadoras um salário mínimo, e a gente viu que a grande maioria delas, no caso, não consegue, né? Também se tem condições de assegurar um salário ideal, né, que daí é aquela marcação de valor, né, colocada pelo DIEESE, e isso não teve nenhuma plataforma no Brasil que conseguiu. E também a gente leva em conta, para poder chegar a esse valor, todos os custos que a pessoa tem. Porque, como tu disseste, Sandra, as pessoas trabalham às vezes 12, 14 horas por dia, e muitas vezes incluindo sábado, domingo, feriado, né, para conseguir chegar numa remuneração razoável. Muitas vezes elas ainda nem fazem o desconto daquilo que elas ganham, do quanto que elas gastam, seja comprando o carro, ou o desgaste do carro, ou a manutenção, o seguro, o imposto. Então, tudo aquilo que elas, de maneira indireta, né, precisam colocar para manter aquele trabalho, às vezes não é levado em conta. Se isso tudo fosse colocado na ponta do lápis, né, a pessoa talvez fosse se dar conta do quanto que ela
às vezes até paga para trabalhar, né? Teve uma pesquisa que saiu ali na metade do ano dizendo que certo momento ali da condição de motoristas de aplicativo, as pessoas estavam até pagando para trabalhar, porque lá com os gastos, né, elas acabavam, às vezes, não conseguindo nem cobrir toda a despesa que elas tinham. Outra coisa que a gente vê é sobre a questão das condições de trabalho, né? Então, se essas plataformas, elas asseguram ou não as pessoas em relação a acidentes, furtos, se elas distribuem EPI. Então, algumas situações, elas até, por exemplo, assim, agora na coisa da pandemia, né, até distribuíam EPIs, mas as pessoas tinham que buscar, né, lá os entregadores, os motoristas tinham que retirar do outro lado da cidade. Então, até tinha o EPI à disposição, né, isso foi só porque teve muita pressão para disponibilizar álcool gel e máscara e tal para os trabalhadores, né? Mas era muito inviável. Então, assim, tem que ver que tipo de proteção existe, se existe, na maior parte das vezes não tem nada, e que condições isso é posto, né? Outra coisa diz respeito à gestão, que aí a gente vê como funciona esse algoritmo que faz essa gestão dos trabalhadores, e ele não é algo neutro, né? Ele, assim, como a gente tem um texto lá publicado que diz assim, não é porque tu não tem um chefe que tu não está sendo controlado por alguém. Tem um controle que se esconde justamente nessa impessoalidade do algoritmo, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas que se envolvem em algum tipo de manifestação, algum tipo de reivindicação da categoria acabam sendo bloqueadas, ou outros tantos relatos de pessoas que são bloqueadas e sequer sabem qual é a razão disso. Então, não fica claro qual é a questão dos termos, né, dessa gestão. A gente também avalia a questão dos contratos, né, então os contratos, assim, de modo geral, nas plataformas do Brasil, são inexistentes, porque a única coisa que a pessoa tem é aquelas letras miúdas de aceite, né, quando ela entra e faz o cadastro naquele aplicativo, né, mas aquilo ali, enfim, não tá nem perto de ser um contrato de trabalho, que é uma das questões que a gente reivindica como necessárias, né. E, por fim, a gente também entende que essa categoria toda, de todas as atividades que estão sendo plataformizadas e que estão em crescente, porque cada vez mais profissionais vêm sendo colocados, né, na condição de trabalho intermediada por essas plataformas, precisa ter uma representação justa, um direito das pessoas se organizarem, seja em sindicatos, seja em grupos autônomos, seja, enfim, né, em qualquer tipo de organização da categoria, sem sofrer nenhum tipo de represália para isso, né? Então, isso precisa estar assegurado. Eu estava vendo dados aqui, Julice, que me parecem bastante significativos. Foi uma pesquisa feita pelo FEOR com a Locomotiva, e que mostra como as pessoas estariam dispostas a deixar de usar determinados aplicativos que não ofereçam condições de trabalho decentes, né? No caso, os paulistanos, que foi onde a pesquisa se realizou. 93% afirmam que as plataformas deveriam oferecer condições mais justas para os trabalhadores, que deveriam ser forçadas a ouvir e negociar com grupos que representam os trabalhadores, e 82% consideraram justas greves de trabalhadores por aplicativos, e 64% entende que os trabalhadores não recebem salários justos, que acham injustos bloqueios e cancelamentos sem justificativa, enfim. Ou seja, tem uma percepção, né, que não está correta, que não é aceitável essas condições de trabalho, até porque esse tipo de serviço se integrou muito à vida das pessoas, especialmente durante essa crise sanitária, né, que as pessoas precisaram ficar em casa e que certamente valorizaram mais essa possibilidade, né, de receber entregas ou de uma mobilidade mais ágil aí. Isso significa que tem as condições políticas para desenvolver políticas públicas e para pressionar as plataformas e para transformar essas condições, no teu entendimento? Isso, essa pesquisa nós encomendamos, né, que é parte, assim, de dos tantos projetos que o Fair Work desenvolve, que é de fazer esse levantamento, assim, sobre a questão da opinião pública das pessoas, né, acerca das plataformas. Então, esses resultados que tu traz foram muito surpreendentes, né, do nosso ponto de vista, assim, a gente não imaginava que as pessoas tivessem, assim, né, tanto
esse interesse, né, de ver as coisas mudarem. Às vezes a gente tem, assim, uma falsa impressão de que as pessoas estão, enfim, apoiando ou aprovando, né, as plataformas de maneira irrestrita. Oi? Coniventes com... Mas na verdade não é bem assim, né? Processo, na verdade, tipo o que a gente viu é que às vezes falta informação sobre o que essas plataformas de fato estão fazendo, estão produzindo, né? Mas que as pessoas estão dispostas a, enfim, corroborar com um espaço de trabalho decentes, né? Então, eu entendo que há muita oportunidade de mudança, sim, porque as pessoas acabaram aderindo lá no início à questão da plataformização, porque entendiam que era ou uma possibilidade de ganho extra, né? Lembra que tinha, assim, muito aquela questão de, eu trabalho todo dia, agora eu quero fazer uma viagem, então eu faço, ligo o aplicativo e faço algumas corridas ali de noite, mas é porque eu estou pensando em guardar dinheiro para uma coisa específica, né? Então, entrou como uma ideia de possibilidade de complementar a renda. Depois isso também foi tratado como um estágio de passagem, então assim, eu fico desempregado, até eu arrumar um outro emprego, eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar nessas plataformas. Mas o que a gente está vendo agora é que, na verdade, essas situações que eram para ser excepcionais e esporádicas têm sido regra, né? Então as pessoas têm dependido cada vez mais desse trabalho para a plataforma como sua única e exclusiva fonte de renda. Então, fazer com que as pessoas saiam, né, de postos de trabalho protegidos e passem a integrar aos poucos essas plataformas faz com que a gente tenha uma perda de direitos de trabalho de maneira generalizada se instaurando ali, né? Então, eu entendo que, com o passar do tempo também, o trabalho por plataformas foi piorando, no sentido de que as condições foram cada vez mais precarizadas, né? Eles falam, inclusive os trabalhadores, no início a gente até conseguia ter uma remuneração um pouco mais interessante, mas agora não, e a gente sabe que isso é tudo efeito do próprio ciclo do capitalismo, né? Que vai colocar aquela possibilidade no início até conseguir se instaurar, né? Como algo até interessante, ou, né, que soe a bons olhos para quem trabalha, e depois isso vai, aos pouquinhos, se precarizando até chegar nas condições que a gente vê hoje. Então, as coisas mudaram muito desde que as plataformas começaram a atuar, e isso era esperado, né? Então, agora me parece que a população tem visto cada vez mais qual que é o problema, né, de se ter instaurado uma lógica de trabalho como essa, que não assegura direito algum, né, aos trabalhadores, e tem visto o quanto que as condições têm piorado para quem trabalha, né? Então, agora me parece que a gente tem um espaço muito propício, sim, para discutir regulamentação no trabalho, para discutir, sobretudo, políticas públicas que venham a dar respaldo às pessoas que vivem do trabalho e às necessidades específicas que essas pessoas têm, né, para efetivamente enquadrar essas plataformas em regimes seguros de trabalho, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Julice, para a gente ir encerrando, né, este momento, depois a gente vai emendar uma conversa com a professora Daniela, e justamente por isso eu faço essa pergunta. É importante conhecer quais são as expectativas e as demandas também desses trabalhadores, né? Porque muitas vezes a solução apresentada é a solução, né, já conhecida, o que pertence, talvez, a um outro tipo de cenário de estrutura. Por exemplo, né, tem essa questão do APP versus CLT, ou seja, o que esse trabalhador quer mesmo é uma carteira assinada com vínculo empregatício, ou ele não quer isso, ele julga que isso é desnecessário, ou até por essa cultura, né, da informalidade que tu referes, ou seja, não é isso, ele quer algumas proteções, mas não necessariamente esse formato, esse modelo, né, de vínculo. O que se poderia pensar a partir disso? Ou seja, compreender melhor essas expectativas, pensar em soluções cooperativadas, seria um caminho? Ótimo, o que a gente viu, assim, é que esse trabalho trouxe, pelo menos, dois aspectos dos quais as pessoas não querem abrir mão. Primeiro é a flexibilidade de jornada,
que em si não é um problema, né? Porque isso até é um facilitador. Eu trabalho mais ou menos, eu escolho quanto tempo eu quero trabalhar, eu posso, enfim, né? Eu tenho mais flexibilidade, não preciso seguir necessariamente aquela rotina de trabalho que é imposta. Isso é uma coisa interessante, né? Acho que muitos de nós também gostaria, assim, quem, né, tem um horário fixo e tal, poderia considerar um novo formato. E a outra questão é de trabalhar em várias plataformas. Então, o que eles referem que não querem depender de um trabalho só, mas ter flexibilidade de poder migrar entre uma plataforma e outra. Por isso que, daquilo que a gente viu nas pesquisas empíricas, a CLT não tem sido mencionada pelos trabalhadores como uma possibilidade de resolução desse problema, né? Então, o que a gente tem pensado assim? Que a gente pode promover algumas instâncias de flexibilizar essas próprias relações seletistas, né? Tem várias discussões que a gente diz assim, a gente não tem muito que inventar em termos de criar regulamentações de trabalho, porque ela está aí, né? Que é a CLT, e ela só precisa ser respeitada. Agora, também, o que eu quero dizer, a gente tem que encontrar uma fórmula, e aí, discutindo isso de maneira coletiva, com todos os atores, com toda a sociedade, enfim, de garantir que as pessoas tenham um salário mínimo ali garantido, que elas tenham condições a férias, que elas tenham 13º, que elas tenham várias instâncias protetivas, que elas sejam asseguradas em caso de acidente, furto, né, enfim. Mas que, ao mesmo tempo, elas tenham essa possibilidade de trabalhar para mais de uma plataforma e de também compor o seu horário. Então, isso não seria uma coisa impossível de fazer, né, mas exige, para que todo mundo possa ser contemplado, né, nessa nova relação, exige que isso se tenha uma discussão aprofundada, né? Então, a gente também entende que uma regulamentação, digamos assim, que não atinja, no mínimo, todos esses princípios do trabalho decente, ela não é interessante, porque ela seria uma proteção que não é, né, não que o trabalho decente assim seja onde queremos chegar, é só um dos critérios. A gente diz assim, é o mínimo do mínimo do mínimo, não é o ideal, né? Mas então, a gente fica com certo receio de uma regulamentação não atingir pelo menos esses critérios do trabalho decente, né? Por outro lado, a gente sabe que, aos poucos, o que for incorporado já facilita, né, em termos de melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora, né? Em relação a isso, o cooperativismo de plataforma tem surgido, sim, também, como uma possibilidade. Então, a gente tem mapeado vários empreendimentos no Brasil, no mundo, sobretudo na América Latina, que são de cooperativas, muitas nem assim cooperativas de fato, mas coletivos, grupos de autogestão, grupos de economia solidária, que trabalham com o seu trabalho intermediado, né, por uma plataforma que às vezes não tem sequer um aplicativo próprio, mas que trabalha de acordo com as redes sociais, essas convencionais, e que tem mostrado que há possibilidades, né, esses empreendimentos todos, de se fazer um trabalho assegurando essas dimensões do trabalho decente, ou seja, o problema não é em si a plataformização do trabalho, mas o fato de como as plataformas hegemônicas têm se colocado ter tornado o trabalho tão inseguro, tão frágil do ponto de vista dos direitos trabalhistas, né? Então, alguma coisa precisa ser feita com urgência. Tá muito bem, né? Não pode ter esse determinismo aí. Tá certo, Gilice. Muito, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos. A gente fica com um compromisso que, à medida que as coisas avançarem, quando tivermos novidades, a gente precisa retomar esse tema. Agradeço muito. A gente vai dar continuidade agora na conversa com a professora Daniela. A gente conversou, então, com a Gilice Salvani, professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Gilice. Eu que agradeço, Sandra, por esse espaço, estou à disposição, né, para a gente seguir trocando, conversando e programando coisas. A gente já faz isso há uma década, pelo menos. Então, estou sempre à disposição, uma satisfação enorme sempre estar contigo.
E deixo meu abraço aqui a todos que estão nos ouvindo e ouvindo esse canal. E agora a gente dá continuidade à nossa conversa de hoje, que é uma conversa muito especial com duas professoras, pesquisadoras, insubstituíveis no seu trabalho, que me dá muita alegria de conseguir conversar e trazer, né, os achados que fazem, a militância que tem, o trabalho que vem desenvolvendo. Então, a gente conversou com a Julissa e agora é a vez de ouvirmos a Daniele Barbosa, que é professora convidada na pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestra pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em residência jurídica na área trabalhista. É autora do livro, um livro muito interessante que todos deveriam ler, A Precariedade Politicamente Induzida e o Empreendedor de Si Mesmo, no caso Uber, sob uma perspectiva de diálogo entre Butler, Dardot e Laval. É idealizadora também do projeto Trabalhadores de Apps em Cena. E essa mulher não para. Que bom que conseguiu esse espaço aqui para conversar conosco, Daniele, muito obrigada. E eu já começo te perguntando, pelo livro, essa ideia, né, de essa precariedade induzida, essa ideia de ser empreendedor de si mesmo. Isso ainda cola? Talvez porque teve talvez esse chamado, né, mais atraente um pouquinho lá atrás, até com uma possibilidade de liberdade, de complementação de renda. Mas hoje, já diante da precariedade, segue valendo? Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Agradeço o convite. Bom, sobre o livro que eu publiquei em 2020, que aborda a uberização do trabalho, na ocasião, a pergunta que eu me fiz era se estaria em curso no Brasil uma política de precariedade induzida da vida dos motoristas em plataformas digitais. Ou seja, se haveria um projeto político tendente a maximizar a precariedade politicamente da vida desses trabalhadores. A questão desse livro, ela passa por saber de que modo o Estado brasileiro estaria operando para a construção, para a produção desse enquadramento de empreendedor de si mesmo, esse enquadramento sem proteção para os trabalhadores uberizados. Nessa pesquisa, eu busquei dialogar Butler, Dardot e Laval. E o que acontece para a gente poder entender essa história do enquadramento de um empreendedor de si mesmo, essa subjetividade do trabalhador uberizado e como é que isso tem se dado na prática? Porque esse era o meu principal interesse quando fiz a pesquisa. A Butler, ela vai dizer que em nossa vida social nós estamos sempre entregues a outros, a normas, a organizações sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a precariedade para alguns e de minimizar a precariedade para outros. É por isso que ela vai usar dois conceitos, duas categorias, que é a precariedade compartilhada por todos e que coincide com o nascimento, e uma precariedade que seria politicamente induzida, que incidiria apenas para certas parcelas da população. Ela vai dizer que essa alocação diferencial da precariedade, promovida pelas políticas neoliberais, que eliminam direitos e garantias sociais para os que mais precisam deles, gera uma sensação de insegurança cada vez mais presente na nossa época, já que a gente não consegue ter essa perspectiva de futuro. Então, o que acontece? O crescimento do número de pessoas que não podem contar com panorama de emprego demonstra a expansão desses corpos tidos como dispensáveis. E qual é o maior problema em relação a isso? É que são corpos que são obrigados a suportar a carga da fome, do subemprego, da exposição diferenciada à violência e à morte. Então, o que acontece? Eu estou trazendo um pouco a Butler, porque é ela que vai pensar, quando vai pensar o reconhecimento social de alguns corpos, ela vai pensar que a maneira como enquadramos determinadas vidas, elas resultam de operações de poder, que procuram determinar o que é visto. E na sua crítica ao neoliberalismo, ela vai exatamente falar que está sendo construído um enquadramento de empreendedor de si mesmo
que demonstra o paradoxo neoliberal da ideia de autossuficiência, né? Afinal, como é que a gente realiza esse comando de ser autossuficiente se o neoliberalismo está avançando na destruição de condições materiais e de direitos para que se possa alcançar essa dita autonomia? E o que acontece? Na racionalidade neoliberal, aqui já pensando com Dardot e Laval, influenciado pelo Foucault, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa generalização da concorrência vai se tornar norma de conduta e a empresa passa a ser um modelo de subjetivação. Por isso que, para a gente entender essa questão do empreendedor de si mesmo, é preciso que a gente entenda que a subjetivação é como empresa, é como se fosse empresa nas suas relações sociais. Então, o que acontece? Essa subjetivação como empresa fará com que o trabalhador se coloque em permanente concorrência uns com os outros, o que acaba levando ao enfraquecimento dos laços de solidariedade. E o fará também arcar com a responsabilidade individual por sua própria sobrevivência, o que acaba fazendo com que ele faça o quê? Se distancie de demandar do Estado os seus direitos. Então, o enquadramento de empreendedor de si mesmo passa, basicamente, por essa característica, dessa assunção de responsabilidade individual. Então, independente do que possa ser dito, às vezes, na prática, a gente tem uma assunção, a gente assume uma responsabilidade individual pela própria sobrevivência. Então, é a prática que vai nos dizer se o enquadramento de empreendedor de si mesmo tem ocorrido, tem acontecido para os trabalhadores, motoristas e entregadores. No livro, o que eu procuro compreender? O caso específico dos motoristas em plataformas digitais, né? Como esse trabalhador está sendo subjetivado, né? Como ele está se tornando essa entidade em competição, e que por isso ele vai buscar fazer o quê? Maximizar seus resultados, expondo-se a risco e assumindo inteira responsabilidade por eventuais fracassos. A culpa é dele. Entendeu? Então, o que acontece? Nisso eu busquei investigar em que medida esse enquadramento de empreendedor de si mesmo estaria, na prática, operando para uma orientação de condutas desses motoristas. E como as reais condições de vida e de trabalho poderiam revelar a fantasia contida na ideia desse enquadramento. Para isso, o que eu fiz? Realizei pesquisa empírica com os motoristas em plataformas digitais. Eu vou citar aqui só 2 trechos, o livro contém muitos outros relatos, mas a gente tem um relato do motorista Wallace, que ele fala o seguinte: quando perguntado se ele se sentiu seu próprio patrão, ele diz: meu próprio patrão, com certeza. E ressaltou a flexibilidade como um ponto central dessa autonomia, né? Que isso é o que é muito comum da gente ouvir. No entanto, quando ele foi falar sobre essa flexibilidade, ele finalizou dizendo: mas, entre aspas, se o Uber quiser ver dinheiro, tem que trabalhar no mínimo 10 ou 12 horas por dia. Com esse relato, a gente já consegue observar como na uberização a sujeição do homem à empresa é sistematicamente construída, sendo mobilizada, né, sendo a mobilização da liberdade de escolha uma das principais engrenagens, porque ele acredita ter flexibilidade, ele acredita ter liberdade, mas na hora que ele vai relatar isso, ele diz que se tiver que, para sobreviver, precisar de dinheiro, ele vai ter que trabalhar 10 ou 12 horas por dia, e é por dia que ele diz. Então, esse fator da liberdade, como se mobiliza a liberdade no enquadramento de empreendedor de si mesmo, também precisa ser sempre comparado e observado na prática. De que forma que isso está sendo... qual é o discurso que vem dessa prática? E outra questão também é o sistema de avaliação. Porque a gente sabe que na racionalidade neoliberal, o principal meio de orientar a conduta é pelo estímulo ao bom desempenho individual. Então, o que eu percebi no livro, em um dos relatos? Que o modelo do carro passou a estar atrelado, na prática, ao estabelecimento de um desempenho alto ou baixo, né? Segundo esse motorista, o que aconteceu? Pelo carro dele ser mais antigo, certa vez um passageiro perguntou para ele:
abre aspas, se a carroça anda. E ao final do percurso, ele deu uma nota baixa para esse motorista. E segundo esse motorista, ele relatou que diversos amigos deles estavam financiando, sem ter condições, carros e motos. Então, ou seja, entrando num processo de endividamento. Ele falou o seguinte, abre aspas, um carro que não podem pagar, contando com as corridas que podem ganhar, com as estrelinhas que podem ganhar. Então, o que acontece? A gente percebe que o sistema de avaliação, impondo ao motorista esse medo de ser bloqueado e até mesmo de ser excluído da plataforma, faz com que ele se exponha a riscos e assuma inteira responsabilidade por eventuais fracassos. Um claro exemplo disso são os motoristas que se endividam para obterem o melhor desempenho possível, conforme esse relato desse trabalhador. Bom, há outros relatos no livro que nos ajudam a observar esse processo desse enquadramento de empreendedor de si mesmo, dessa assunção dessa responsabilidade individual. Eu também trato no livro das práticas institucionais, e aqui eu vou falar rapidamente dos atos do legislativo, executivo, judiciário, que contribuem para essa construção, para essa produção desse enquadramento de empreendedor de si mesmo. Eu teria aqui a reforma trabalhista, em 2018, para citar como, né, que foi promovida graças a um golpe dado, a reforma trabalhista de 2017, que foi promovida por um golpe dado na presidenta Dilma em 2016 e que tornou possível a aprovação da reforma como consequência desse golpe, e que a gente tem o seguinte, a gente tem uma reconfiguração do status do trabalhador, que se tornou ainda mais sem direitos. Então, com isso, eu vejo um representativo caminho para o impulso à uberização, essa aprovação da reforma trabalhista, porque agora eles já não tinham mais tantos direitos, então isso é um impulso aberto à uberização. Em 2018, a gente tem aí a Lei 13.640, que ficou conhecida como a Lei do Uber. E essa lei, eu não vou explorar aqui, no livro eu trato melhor, mas ela, depois de muitas manobras interpretativas e da vinda, inclusive, na véspera da votação no Senado, do presidente executivo da Uber para conversar com os senadores e com o ministro da Fazenda à época, né, num claro aceno lobista, ela teve uma reviravolta, ela mudou completamente essa lei que foi aprovada pelo Michel Temer. E o que aconteceu? Esse presidente executivo da Uber, ao ser perguntado após a reunião com os senadores se os serviços da Uber continuariam no Brasil, ele vai dizer que depende das decisões do governo. Ou seja, num discurso muito conhecido de que ameaça a população com a retirada dos direitos caso haja uma restrição, uma regulamentação dos serviços, né? Bom, a gente tem também, então houve essa modificação da Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana, que favoreceu os interesses da Uber, tornou lícito o serviço e obrigatória a inscrição na categoria de contribuinte individual para o motorista. Houve uma opção política por ele se tornar contribuinte individual. Depois disso, em 2019, Bolsonaro vai editar um decreto, né, 9.792, que vai regulamentar essa lei e que vai tratar como MEI, vai dispor sobre MEI. Ou seja, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque esses exemplos servem para mostrar como essa precariedade, como essa política induzida está sendo construída, para que esse trabalhador não se reconheça como empregado, para que esse trabalhador se reconheça como empreendedor de si mesmo. E aí a gente teria aqui o judiciário também contribuindo para esse enquadramento. Eu teria aqui o STJ numa decisão sobre conflito negativo de competência, em que ele vai usar o plural de forma genérica para dizer que os motoristas, né? Ele vai dizer que os motoristas, no plural, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais sem vínculo de emprego. Em que pese ser um conflito de competência,
você tem por parte do judiciário uma decisão que vai tornar genérica essa fala, esse discurso de que os motoristas... Isso se tornou tão relevante socialmente que quando a gente conversa com um motorista ou um entregador, alguns vão dizer que já foi decidido na justiça que eles são empreendedores, porque essa decisão do STJ ela ficou muito latente, então ficou para eles que a justiça tinha decidido dessa forma. E como o Tribunal Superior do Trabalho, no primeiro caso, e só teve um caso que reconheceu o vínculo de emprego, também decidia no sentido de não reconhecer a condição de empregado desse trabalhador, tanto que em uma das decisões do primeiro caso avaliado pelo TST, ele vai dizer que a avaliação dos motoristas sequer tangencia a presença de subordinação, é mero feedback para a empresa e para os usuários. Logo, essa avaliação que tem levado o motorista a se endividar, que tem conduzido, né, tem orientado a conduta desse motorista para uma ação, logo essa avaliação é vista como um feedback. Então, basicamente, foi isso. É isso que eu trato no livro. No final da pesquisa, o que eu constatei é que há uma precariedade politicamente induzida que se traduz no enquadramento de empreendedor de si mesmo, ou seja, no enquadramento que exclui a proteção trabalhista para os motoristas em plataformas digitais. É basicamente isso que eu abordo no livro, e essa é a construção desse enquadramento de empreendedor de si mesmo, que muitas vezes está para além de se enxergar como um empreendedor de si mesmo. Muitas vezes são as ações que vai revelar que se trata de uma categoria que os coloca como empreendedores de si mesmo, como empresa nas suas relações sociais. É por aí. Que elaboração teórica sofisticada, Daniela. Eu li teu livro até para aprender, e a gente consegue aprender aí o modo, né, como tu constitui e faz esse diálogo com os autores, mas também tem uma pesquisa empírica muito significativa, né? Nós, do Instituto Novos Paradigmas, fizemos um trabalho de pesquisa junto com o Digilabor, da Unicinos, para fazer também a escuta de alguns profissionais. Isso que você menciona a respeito da responsabilidade individual aparece bastante no discurso, né? Ou seja, eles se colocam como protagonistas do sucesso, se orgulham de conseguir jornadas, né, exaustivas e de alcançar avaliações, né, positivas, e muitas vezes os entraves ou os fracassos, eles não endereçam, por exemplo, para o poder público. Eles concentram um tanto dessa crítica às plataformas, e muitas vezes são até demandas rebaixadas, né? Do ponto de vista de precisamos de um lugar para descanso, banheiro, acesso à água, coisas um pouco menores, e às vezes também com relação à remuneração. E muitas vezes, alguns deles mais bem-sucedidos, eles sublocam outros motoristas para conseguir cumprir essas jornadas, e aí eles funcionam mesmo como empreendedores. Mas aí eu gostaria, né, dada a tua explicação teórica, né, conceitual, contar um pouquinho como é que foi a partir, né, de então, ou seja, você teve um problema, teve uma hipótese aí que você conseguiu comprovar, e a partir daí não parou por aí, né? Aí ficou nessa escuta, nesse diálogo, nessa compreensão desses trabalhadores. Eu gostaria um pouquinho, né, desse relato a partir, então, desse diálogo que você estabelece. Tá certo. Então, e aí em 2021, em setembro de 2021, após a publicação dessa pesquisa, do livro, em que eu busquei fazer esse diagnóstico acerca do projeto político em curso no Brasil para os motoristas em plataformas digitais, e considerando que a uberização está avançando como um modelo para as relações de trabalho, eu procurei uma maneira de resistirmos a esse projeto neoliberal de destruição de direitos. E dentre as formas possíveis de resistência, a construção da coluna Trabalhadores de APPs em Cena teve o propósito de fazer com que as vozes das trabalhadoras e dos trabalhadores
em plataformas digitais comparecessem à cena principal, em um questionamento, aí já avançando em um questionamento do enquadramento comumente produzido pela grande mídia, que seleciona o que e quem pode comparecer. Então, é por isso que o projeto Trabalhadores de APPs em Cena, ele se inicia com esse propósito. E o que eu fiz? Eu propus a professores de diversas áreas, de diferentes universidades, que formulassem uma única pergunta para a construção coletiva de uma série de entrevistas que nós faríamos com motoristas e entregadores em plataformas digitais, que foi publicado no Jornal GGN por cerca de 6 meses. E a ideia foi colocar a academia na construção das perguntas e na escuta das vozes, daquelas e daqueles que no dia a dia trabalham em condições uberizadas. Com isso, os acadêmicos, que frequentemente são convocados a falar, ao formularem as perguntas, passaram ao lugar do não saber e ao da escuta. A opção foi pela publicação de uma única entrevista por semana, porque queríamos ouvir atentamente cada um dos entrevistados nas suas vivências singulares. Afinal, era imprescindível que essas vozes circulassem uma afirmação de que a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras em plataformas digitais importam, e construir esse projeto na mídia era fundamental para a gente poder democratizar o debate público. Então, as dores em circulação, as alegrias também, vidas circulando na mídia. Era preciso que essas vozes também construíssem o espaço público, abrindo um diálogo com a sociedade, porque eu acredito que só formando alianças é que a gente pode obter avanços institucionais. Então, era preciso buscar não só os professores, como os juristas, como a mídia, para que a gente pudesse tentar, a partir dessa escuta, obter avanços institucionais. Bom, se eu pudesse resumir o que representa esse projeto que envolveu 64 pessoas, né? Você, Sandra, participou, uma presença brilhante, com uma pergunta ótima e que foi muito... Só veio acrescentar o projeto. Foram 64 pessoas, 40 entre professores e juristas, além de 24 entrevistados entre motoristas e entregadores pelo Brasil. Fomos aí pelo Brasil, tanto buscando os professores pelo Brasil, quanto os trabalhadores pelo Brasil. Então, essa escuta me permitiu ouvir diversas línguas. E a gente aqui até ousou trabalhar no jornalismo de uma forma não muito usual, que foi exatamente muito na linha da linguística, né? Sem correções do que seria a língua culta, permitindo que as hesitações e que os espaços para reflexões fossem marcados. Tem até uma entrevista em que é perguntado para um trabalhador qual era a sensação que ele sentia com a avaliação, e ele fica por alguns minutos tentando buscar essa palavra, que ele vai se incomodando e não consegue encontrar a palavra, e eu nessa escuta com ele, esperando, aguardando o tempo que ele conseguisse vir a nomear ou não aquele sentimento. E isso a gente tentou, na medida do possível, registrar, né? Então, a gente fez uma proposta para a própria mídia não habitual, né? Porque, às vezes, as pessoas querem fazer correções e a gente segurou para não, a gente quer ouvir essas línguas. Então, isso permitiu a gente ouvir um Brasil. Então, em determinado momento, eu escutei uma palavra, lusa, eu entendi que lusa era um time, e depois, conversando, eu descobri que não, que era uma expressão de Pernambuco, usada em Pernambuco. Então, foi muito rico, e tudo isso foi colocado, foi deixado, porque esse é o Brasil que a gente está pensando em construir políticas públicas, em tentar lutar contra a precariedade. Bom, e aí, eu diria o seguinte, se eu pudesse resumir, né?
que é uma tentativa, esse projeto, de afirmar que o espaço público, para ser democrático, deve ser construído também com as vozes das trabalhadoras e dos trabalhadores em plataformas digitais, o que inclui sua luta por direitos. E em 2022, a gente entra numa segunda etapa nesse projeto, que além dos acadêmicos, a gente passa a dialogar com juízes, procuradores e advogados, numa aposta de que era preciso avançar mais para dentro das instituições, né? E a ANAMATRA, que é uma Associação Nacional dos Juízes, inclusive publicou relatos da coluna. Com isso, foi ampliado o eco dessas vozes para dentro do Poder Judiciário. E além do GGN, o site Democracia e Mundo do Trabalho, The World News e alguns escritórios fizeram espontaneamente a publicação desses relatos, dessas entrevistas, né? Isso permite que outras pessoas possam se aproximar mais da realidade das condições de trabalho no Brasil de hoje. Bom, convocar os professores de diferentes áreas e os membros de instituições que atuam na Justiça do Trabalho e nos sindicatos foi uma tentativa de agir juntos contra a precarização do trabalho e de promover uma maior capilaridade do debate acerca da uberização, que cada vez mais vai dizendo respeito a todos nós. Além disso, né, durante esse processo, a gente criou a página no Instagram dos Trabalhadores de APPs em Cena, que é um espaço dedicado à resistência aos apagamentos das vidas desses trabalhadores. E agora a gente está com um projeto também, que é o Trabalhadores em Cena, Trabalho em Cena, que é um programa mensal transmitido no canal do Conde, retransmitido na TVT e na TV 247, e que tem na sua bancada o psicanalista João Birma, a professora Aldacia, eu, para poder aprofundar mais esse diálogo. A ideia nesse programa é que o diálogo entre os trabalhadores, academias, instituições, a mídia, a sociedade se aprofunde e que a construção do espaço público ocorra com a escuta das vozes desses trabalhadores também. Esse é o propósito da gente. Um propósito magnífico e que foi alcançado, né, de maneira até surpreendente. Eu que sou da área da comunicação, que sou jornalista, que sei o quanto é difícil dar efetividade a essa ideia de pluralidade de vozes, né, que deveria compor o jornalismo e a comunicação pública. Então, vocês informam o debate público, alçam vozes dos protagonistas trabalhadores e envolvem, põem na escuta outros atores importantíssimos, né? Então, realmente é um trabalho extraordinário. Há muito tempo que a gente tinha vontade de dissecar um pouquinho dele aqui no Democracia e Direitos Fundamentais. E vocês viram, né, que está aqui nos acompanhando, a energia da Daniela, a segurança que ela tem, né, o nível de conhecimento que ela já produziu, que a gente vai ter que se encontrar outras vezes, né, para dar seguimento e acompanhar esse trabalho todo. A gente já está aqui estourado na nossa hora, a gente vai ilustrar um pouco sobre essas colunas, esse programa, esse trabalho, né, que tu nos descreveste. Eu só tenho a agradecer, Daniela, uma aula contigo, e eu acho que a gente tem que realmente levar adiante e fazer essa disputa, né, pela voz, pela amplitude e pela diversidade, né, desses protagonistas, desses trabalhadores, sobretudo nesse cenário, né, um tanto caótico de degradação dos direitos, né, dos trabalhadores. Então, parabéns pela tua pesquisa, pelo livro que é magnífico, por esses projetos, pelo trabalho, e muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Muito obrigada a vocês que estiveram aí nos acompanhando e refletindo conosco sobre essas questões. Muito obrigada, Daniela. A gente vai encerrando por hoje, eu te deixo aí para dar um tchau e dizer que na semana que vem a gente vai ter um novo encontro. Dani, dá teu tchau aí. Sandra, eu te agradeço por participar desse projeto, por aceitar e acreditar participar desse projeto. Te agradeço pela essa conversa de hoje. Vamos seguir caminhos juntos aí pela frente. Isso. Democracia e direitos fundamentais. A gente está na luta aqui. Até a semana que vem, pessoal.